Então, continuando aqui a nossa aula, primeiro falamos na parte 1 sobre os construtores, né? E agora na parte 2 entramos na parte de herança, ok? Então a herança, ela é um mecanismo aí que permite que uma classe herde todos os atributos, métodos e relacionamentos de uma outra classe, ou seja, de uma classe pai, ok? Então o que significa de herdar? Significa que a classe que herda é chamada aí de subclasse ou classe filha. E a classe que fornece os atributos, os métodos e os relacionamentos é chamada de superclasse ou classe pai. Ou seja, a classe filha, ela vai conseguir ter acesso aos atributos, métodos e aos relacionamentos da classe pai, ok? E aí, qual que é a vantagem, né, da herança? Tem uma vantagem aí de reutilização de código. O relacionamento entre a superclasse e a subclasse é chamado de relacionamento E1, ou seja, sempre a classe filha ela será 1 da classe pai. Então, um exemplo simples, nós teríamos aí uma classe pai chamada pessoa. E as classes filhas, nós poderíamos ter funcionários e alunos. Então, funcionário seria uma classe filha e aluno seria uma outra classe filha. Tanto funcionário quanto aluno herdariam da classe pessoa. Por quê? Porque o aluno ele é uma pessoa, ou seja, o aluno é uma pessoa e o funcionário é uma pessoa. Por isso que é chamado de relacionamento E1, ok? Então, uma subclasse, ela só pode herdar de uma única superclasse, ou seja, uma classe filha, ela só pode herdar de uma única classe pai. Já a classe pai, a superclasse, pode ter várias subclasses aí ou classes filhas. Então, aqui nós temos referenciado aqui pela UML, tá? Então, aqui nós temos uma classe pessoa, onde a classe pessoa tem os atributos nome, idade e endereço. Então, eles são atributos privados. Notem aqui a imagem com o tracinho, que significa que é um atributo privado. E a classe funcionário, ela apenas terá o atributo que é específico do funcionário. Notem aqui o salário. Por que o salário não está aqui na pessoa? Porque não faz sentido colocar tudo dentro da pessoa. A pessoa, ela só terá os atributos que são genéricos para todas as subclasses. Então, o funcionário, ele vai ter o nome, a idade e o endereço, e o aluno, ele também tem esses atributos. O aluno também tem um nome, o aluno também tem uma idade e o aluno também tem um endereço. Porém, o aluno, ele não tem salário, porque ele não é funcionário. O aluno não pode ter o salário, por isso que o salário não fica aqui na pessoa. O salário, ele fica na classe específica onde ele será tratado, que é na classe funcionário. E o funcionário é a mesma coisa. O funcionário, ele não é um aluno, então ele não precisa ter um atributo semestre e nem um atributo curso. Por isso que os atributos específicos ficam nas classes filhas, ok? E aí a gente pode ter uma outra camada de herança. Dentro da classe funcionário, a classe professor e funcionário administrativo podem herdar da classe funcionário. E a classe funcionário herda da classe pessoa. Logo, o que a gente pode entender? Como o professor herda de funcionário e o funcionário herda de pessoa, o nosso professor aqui e o nosso funcionário administrativo, eles conseguem também ter acesso aos atributos aqui da pessoa no caso, ok, gente? Então, aqui, quando eu falo que eles conseguem ter acesso aos atributos, eu estou me referindo àqueles métodos get e set, ok? Porque como a gente viu lá na aula de visibilidade, nós vimos que os atributos que são private na classe, eles não são passados para as classes filhas, as classes que herdam dessa superclasse, ok? Então, aqui, quando eu me refiro que eles conseguem ter acesso, eu estou falando dos métodos get e dos métodos set, pois esses métodos eles são públicos, ok? Continuando aqui, gente, mais um exemplo, né?
nós poderíamos ter aqui uma classe animal e as classes filhas poderia ser um cão e um gato. Ou seja, o gato ele é aquele relacionamento é1, ou seja, o gato é um animal, e a classe filho perdão, a classe cão é um animal também. Então é esse relacionamento aí, ok? E também no Java não existe herança múltipla. A herança múltipla não é permitida, ok? Então o que significa? Que uma classe filha ela não pode herdar de duas classes pais ao mesmo tempo, duas classes pai aqui ao mesmo tempo, beleza? Então, a superclasse ou classe pai, perdão, ela é escrita normalmente. Já a subclasse ou classe filha terá duas pequenas modificações, que são elas. Primeiro, nós estaremos incluindo a palavra extends na declaração da classe. Então, aqui teremos public, class, aluno, e aí vem essa palavra nova que é extends. Então, aluno extends pessoa. Então, isso significa aqui um relacionamento de herança, ok? Segundo, se for declarado um construtor, incluir na primeira linha do construtor da classe filha a chamada para o construtor da classe pai, através da palavra super. Então, quando nós utilizamos a palavra super, nós estamos chamando o construtor da classe pai. Então, nós temos um exemplo aqui. Notem aqui a classe pessoa. Então, a classe pessoa tem dois atributos privados, o nome e a idade, os métodos get e set, e também temos aqui a classe aluno, tá? Então, notem aqui na sintaxe, public class aluno, extends pessoa, ou seja, aluno herda de pessoa, ok? E o aluno tem um atributo específico que é o RA dele. E os métodos aqui, o get e o set. Lá na classe main, né, onde nós temos o método main, o nosso programa principal, notem que uma pessoa foi instanciada, então pessoa P recebeu new pessoa e nós setamos o nome dessa pessoa, certo? E depois nós criamos um aluno A. Então, essa referência de A, que é do tipo aluno, notem que nós conseguimos setar um RA para esse aluno, então RA 1, 2, 3, 4, 5, e aí nós conseguimos também setar o nome. Mas percebam que dentro da classe aluno não tem o atributo nome. Porém, como o aluno ele herda de uma pessoa, ele consegue acessar os atributos ou métodos da classe pai que são públicos. Então aqui, percebam que os atributos que são privados da classe pessoa não são acessíveis para as classes filhas, porém os seus métodos get e set, que são públicos, a classe filha consegue acessar. Então aqui nós conseguimos setar o nome desse aluno. Tranquilo, gente? E depois nós entramos um pouquinho também na parte de classes abstratas. E o primeiro ponto aqui é que as classes abstratas, elas não têm permissão de serem instanciadas. Então, são classes que nós não conseguiremos chamar aquela palavra new. Então, nós não conseguimos instanciar esse tipo de classe. E por quê? Porque o próprio nome aqui explica, elas são classes abstratas. E os objetos, eles são criados a partir de classes concretas. Entendido? Então, aí é utilizada a palavra reservada abstract. Então, public abstract class pessoa. Então, aí elas são utilizadas quando nós desejamos que uma classe não tenha objetos, ou seja, que nós não consigamos criar instâncias dessa classe. Então, ela só servirá como modelo para as classes que herdam dela. As classes que geram objetos, aí, elas são chamadas de classes concretas. Essas são as classes que nós conseguimos instanciar. Então, aqui um exemplo. No seu sistema acadêmico, você possui duas classes para representar as pessoas, ok? Então, nós temos lá aluno, classe aluno e classe professor.
Os dados como nome e CPF, esses dados pertencem às duas classes, porque tanto o aluno quanto o professor, os dois vão possuir um nome e os dois também vão possuir um CPF, ok? Então, para evitar a duplicação de atributos, né, nós colocarmos os mesmos atributos dentro da classe aluno e dentro da classe professor, nós devemos criar uma superclasse, que é a classe pai, com esses atributos, que seria aí o nome e o CPF, chamando essa classe de pessoa. E essa classe pessoa não pode ter objetos. Nós apenas poderemos instanciar a classe aluno e a classe professor. Porém, a gente vai conseguir passar os valores de nome e CPF para cada um desses carinhas aí, ok? Então, aqui no Java, precisamos incluir a palavra abstract antes da palavra class. Então, o exemplo aqui, public abstract class pessoa. E aqui na nossa linguagem de modelagem unificada, na UML, nós colocamos o nome da classe, que é abstrata, em itálico. Então, notem aqui que o empregado está deitadinho aqui, está em itálico, ok? Então, percebam que o empregado ele tem 3 atributos e também possui um vencimento. Porém, todos esses atributos aqui e também esse método, que é o vencimento, todas as classes filhas possuem esses caras aqui. Todas as classes filhas possuem o nome, sobrenome, CPF e o vencimento. Então, por isso que essa classe empregado ela é abstrata. Então, a gente não vai poder criar instâncias de empregado. Porém, nós poderemos criar instâncias das classes filhas e as classes filhas vão conseguir ter acesso aqui aos atributos da classe pai, ou seja, os métodos get e set, ok? E também ao método vencimento. Notem que tem o símbolo de mais aqui, significa que é um método público, esse símbolo de mais. E aí as classes filhas conseguem fazer o acesso. Tranquilo, gente? E aí, em cada classe filha, nós temos os atributos que são específicos, né? Então, o empregado que é assalariado, ele vai ter o seu salário. O empregado que é comissionado, então ele tem as taxas ali de comissão dele, etc. E o empregado que trabalha por hora, o horista, ele vai ter o preço da hora dele. Então, notem que são atributos específicos de cada uma das classes que são filhas, ok? Então, aqui nós temos alguns exercícios, né? Então, nós temos esse exercício aqui, porém, esse exercício nós estaremos fazendo no próximo vídeo, que é para nós fazermos com mais calma e deixar as coisas bem separadas aqui. Tranquilo, gente? Então, essa parte aí de herança e de classe abstrata foi isso. E aí, no próximo vídeo, a gente finaliza realizando aquele exercício aí, ali. Tranquilo, pessoal? Então, ficamos por aqui e bons estudos para todo mundo aí. Valeu, tchau!